Bom dia, meninos. Hoje eu vou passar para vocês a matéria do PET volume 2. Para começar, eu queria que vocês pegassem o livro didático de vocês, lá na página 48. Lá tem todo o conteúdo do PET. Então, começando com média aritmética. Como é que eu vou achar a média aritmética? Eu vou somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que ele nos forneceu. Por exemplo, considerando um grupo de pessoas com 22, 20, 21, 24 e 20 anos. Então, eu vou somar essas idades, que é 22 mais 20 mais 21 mais 24 mais 20, que vai dar 107. E dividir pela quantidade de pessoas. Quantas pessoas que foram analisadas? 5 pessoas. Então, 107 dividido por 5, 21,4. 21,4 é a média aritmética da idade dessas pessoas. No outro exemplo, está falando sobre temperatura. Eles mediram temperaturas de hora em hora. Quantas temperaturas foram medidas? 14 graus, 15 graus, 15 graus, 18 graus, 20 graus, 23 graus. Então, somou todos esses graus, achou quantos? 105. Foram medidas quantas temperaturas? 6. Então, eu dividi por 6 e achei que a média aritmética é de 17,5. Certo? Então, média aritmética é super fácil, é só somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que ele nos forneceu. Aí depois tem a média ponderada, que temos aqui um exemplo, olha. O caso de um aluno que realiza vários trabalhos com diferentes pesos, isto é, com graus de importâncias diferentes. Então, olha, ele fez uma prova que vale 6,5. O peso dessa prova é 2. A pesquisa que ele vai fazer vale 7 pontos. O peso dessa pesquisa é 3. Vai haver um debate. Esse debate vai valer 6 pontos. O peso desse debate vai ser 1. O trabalho vai valer 7 pontos. O peso desse trabalho é 2. A sua média, que nesse caso é chamado de média aritmética ponderada. Então, MP, média ponderada. O que ele fez? Na prova, que vale 6,5, qual que é o peso dela? 2. Então, nós vamos multiplicar. 2 vezes 6,5 mais... A pesquisa vale 3 pontos. Não, peso 3. Ela vale 7 pontos. Então, multiplicou. O trabalho vale 7 pontos. Qual o peso desse trabalho? 2. Então, ele multiplicou. Então, ele multiplica e soma todos esses valores. 2 vezes 6,5, 13. 3 vezes 7, 21. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 7, 14. E dividiu por 8. Que 8 é esse? É o peso, 2 mais 3, 5, mais 1, 6, mais 2, 8. Então, é a soma do peso. E achou a média ponderada de 6,75. Inclusive, lá no PET, uma das atividades é mais ou menos isso aqui, que eu já fiz um vídeo e já mandei para vocês. Depois disso, vem quem? A mediana, que já está lá na página 50. Vamos dar uma olhada. A mediana também muito fácil. Olha, alguns exemplos. Em uma classe foram adotadas as faltas durante quanto tempo? 15 dias. Então, tá aí, nós vamos ter 15 valores, porque a falta é durante 15 dias. Para eu saber a mediana, que é o número do meio, eu tenho duas maneiras. Eu posso colocar todas essas faltas em ordem crescente. Olha, quantos zeros que eu tenho? 1, 2. Então, comecei, 1, 2. Depois vem o 1. Só aparece uma vez. O 2 apareceu quantas vezes? 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. Então, coloco todos esses 15 números em ordem crescente ou decrescente. Eu podia ter começado daqui, colocando 7, 7, 5, 5, 4, 4, também dá certo. 15 é um número ímpar. Se os números forem ímpares, eu vou ter certinho o número do meio. Tenho 7 valores à esquerda, 7 valores à direita. Sobrou apenas o 3. Esse número é a mediana.
Agora, se eu tenho números pares, como é o exemplo B, as idades dos alunos de uma equipe são... Então, aqui nós temos a idade dessa equipe. Nós temos 8 alunos aqui, ó. 8 é um número par. Então, eu vou colocar também em ordem crescente ou decrescente. Só que, percebe que tem 3 à esquerda, 3 à direita. Sobraram o quê? 2 números. Como é que eu vou achar a mediana desses 2 números? Eu vou tirar a média aritmética, ó. Eu vou somar 14 mais 16, que deu 30. E dividir por quantos valores? 2. Eu não tenho 2 valores, o 14 e o 16, então dividir por 2. Então, 30 dividido por 2, 15. Então, a mediana desses valores aqui é 15. Agora, a moda, gente. A moda é simples, é a moda, é o número que mais aparece. O número que mais aparecer vai ser a moda. Se eu tiver 2 números que aparecem mais, ele vai chamar bimodal. Se eu não tiver nenhum número que aparece mais que o outro, vai chamar amodal. Muito simples essa parte desse PET 2, dá para fazer tranquilamente. Se tiver alguma atividade que vocês têm dúvida, por favor, me procurem no privado que eu estou aqui para resolver, ok? Obrigada!